Ninguém gosta de parecer burro, mas talvez esse seja exatamente o seu problema. A maioria das pessoas inteligentes é sabotada não pela falta de capacidade, mas pela necessidade desesperada de provar o quanto é capaz. E é aí que elas caem. Tentam brilhar em toda conversa, tentam vencer todo debate, tentam sempre ser as mais preparadas da sala e, sem perceber, se expõem. Ficam previsíveis, irritam, despertam resistência, criam inimigos antes mesmo de conquistar aliados. E pior, perdem o que torna um estrategista perigoso: o silêncio. O desejo de parecer inteligente parece inofensivo, até que você percebe que ele não nasce da força, mas da insegurança. Porque quem realmente domina o que sabe não precisa provar nada para ninguém. E é isso que Maquiavel já entendia séculos atrás. No jogo do poder, a inteligência não se exibe. Ela se guarda, ela se esconde, ela se dosa. Porque o que dá vantagem não é parecer mais sábio, é deixar que os outros pensem que você não é ameaça. Ser subestimado é um presente que o orgulhoso nunca vai receber, porque ele não aguenta não brilhar. E é por isso que Maquiavel, com sua frieza cirúrgica, teria desprezado esse impulso. Ele sabia que no jogo do poder, a inteligência verdadeira não é a que aparece, é a que se esconde. Não porque seja fraca, mas porque é perigosa demais para ser revelada cedo. Porque quem mostra tudo o que sabe, perde o controle da narrativa, perde o mistério, perde o poder de surpreender. O desejo de parecer brilhante pode até funcionar em ambientes acadêmicos, em salas de aula, em rodas de conversa onde o ego é a moeda. Mas no campo real das decisões, da influência, da liderança, essa mesma necessidade se transforma em exposição. E a exposição, cedo ou tarde, vira alvo. O mundo respeita a sabedoria, mas teme o silêncio. Porque o silêncio carrega a dúvida. E quem é uma dúvida não pode ser previsto. E o que não pode ser previsto assusta. O erro dos que querem parecer inteligentes é justamente esse: tornam-se transparentes demais. Mostram seus mapas mentais, entregam sua lógica, expõem seu arsenal. Fazem isso em nome da autenticidade, da expressão, do reconhecimento. Mas o que realmente entregam, sem perceber, é a própria vantagem. Porque inteligência visível demais convida à comparação, à disputa, à resistência. E quando se está cercado de vaidades, como quase sempre se está, quem parece mais brilhante logo desperta a sombra dos outros. Por isso, o desejo de ser reconhecido como inteligente, por mais legítimo que pareça, é um sinal de que ainda não se entendeu o jogo. Porque o verdadeiro poder não está em mostrar o quanto se sabe, mas em saber o quanto se pode esconder. Está em administrar a luz, não em tentar ofuscar. Está em compreender o ritmo do ambiente, o timing da influência, o momento certo de deixar algo escapar. E não se engane, essa contenção não é covardia, é domínio, autodomínio. Porque só quem tem plena segurança do próprio valor pode resistir à tentação de precisar prová-lo o tempo todo. E aqui começa o paradoxo. Quanto mais você tenta parecer brilhante, mais frágil você se torna. Porque agora sua autoestima está refém da validação alheia. Agora você depende do aplauso. Agora você precisa manter o padrão, o personagem, o brilho. E qualquer falha, qualquer deslize, qualquer silêncio, seu será interpretado como fraqueza. Criou-se uma expectativa, criou-se uma persona, criou-se um rótulo que agora precisa ser alimentado. E assim, o brilho vira prisão. Você já não age pela estratégia, age pela manutenção da imagem. Já não fala porque é necessário, fala porque esperam que você fale. E aos poucos o jogo te engole. É por isso que tantos gênios caem. Não porque lhes falta inteligência, mas
Porque são devorados pela vaidade de parecer inteligentes o tempo todo, se expõem demais, se colocam demais, criam tensões desnecessárias, despertam rivalidades precoces. E tudo isso poderia ser evitado se, em vez de correr para brilhar, eles tivessem escolhido observar, esperar, construir confiança em silêncio. Porque o jogo da influência real não é sobre impressionar, é sobre posicionar. E o bom posicionamento começa pelo que você escolhe não dizer. Maquiavel sabia disso com precisão. Para ele, o príncipe eficaz não era aquele que mostrava toda sua astúcia, mas aquele que deixava o mínimo escapar, o suficiente para manter o respeito, mas nunca o bastante para ser lido completamente. Um governante previsível era um governante vulnerável. Um líder que falava demais revelava suas fraquezas com as próprias palavras. Por isso, a modéstia era uma ferramenta, a contenção, uma armadura, a aparência de ignorância, uma tática. Porque ser subestimado é muito mais poderoso do que ser temido cedo demais. E talvez você esteja pensando, mas não é errado esconder o próprio valor? Não seria falsidade? Não. Não se trata de mentir sobre quem você é, mas de entender que inteligência é ferramenta, não troféu. E ferramentas só são eficazes quando usadas no momento certo. Mostrar inteligência a todo instante é como empunhar uma espada no meio da praça. Vai chamar atenção, sim, mas também vai assustar, incomodar e te deixar vulnerável a quem está de longe mirando, esperando você abaixar a guarda. No fundo, essa maldição de parecer brilhante é apenas uma das muitas faces do ego. E o ego, por mais sedutor que seja, sempre será um ponto fraco para quem quer jogar o jogo com profundidade. O que Maquiavel nos convida a fazer é inverter a lógica. Não busque ser o mais brilhante da sala. Seja o mais lúcido, o mais atento, o mais difícil de ler. Porque quando você não precisa mais parecer inteligente, você se torna perigoso. No próximo passo, vamos mergulhar no coração desse princípio com a lente de Maquiavel. A virtude de se fazer de tolo. Um gesto simples, quase imperceptível, mas que pode significar a diferença entre ser respeitado cedo demais ou conquistar o controle quando ninguém mais vê. Se tem algo que ofende o ego mais do que ser chamado de fraco, é ser tratado como burro. A maioria das pessoas faria qualquer coisa para evitar isso. Reage com raiva, tenta corrigir a imagem, se justifica, mostra currículo, cita livro. Tudo por uma única razão. Elas ainda não entenderam o valor de parecer inofensivas, porque há um tipo especial de poder reservado apenas para quem tem sangue frio o suficiente para suportar ser subestimado, e paciência estratégica o bastante para colher os frutos disso no tempo certo. Maquiavel sabia disso e ensinava, nas entrelinhas, que o verdadeiro estrategista é aquele que domina não só o que mostra, mas principalmente o que esconde. Em O Príncipe, ele nunca disse que o governante deveria ser tolo, mas deixou claro que, se fosse preciso parecer tolo para proteger sua autoridade ou avançar com mais segurança, então que assim fosse. Porque o poder não é um concurso de inteligência pública. Ele é um jogo de influência silenciosa, um teatro de aparências, onde o que vale não é o que você sabe, mas o que os outros pensam que você não sabe. E essa diferença é tudo. Os que se apressam em corrigir, explicar e exibir conhecimento perdem a vantagem do mistério. Já os que se calam, fingem confusão ou se mostram menores do que são. Confundem e, portanto, controlam. A habilidade de se fazer de tolo, de fingir que não viu, que não entendeu, que não tem opinião formada, é uma das ferramentas mais subestimadas da estratégia humana, porque ela exige o que poucos têm:
controle do próprio ego. A maioria das pessoas está viciada em aprovação. Querem ser vistas como inteligentes o tempo todo. Querem ser elogiadas pela capacidade, reconhecidas pelo raciocínio. Mas não percebem que quanto mais tentam parecer brilhantes, mais previsíveis se tornam. Mais fáceis de ler, mais fáceis de manipular, mais fáceis de destruir. O tolo, ao contrário, não assusta, e por isso ninguém prepara defesas contra ele, ninguém se protege de quem parece inofensivo, e é aí que mora o perigo. Porque enquanto todos falam, explicam, brigam por espaço, o tolo escuta, observa, mapeia, planeja, e quando age, surpreende. Porque ninguém esperava, ninguém viu, ninguém achava que ele era capaz. A aparência de burrice se torna proteção. O desinteresse aparente vira escudo, a confusão encenada vira distração, e por trás da cortina de inocência, há uma mente operando com lucidez, fria, silenciosa, invisível. Maquiavel não estava interessado em glórias públicas, estava interessado em resultado. E resultado para ele vem de quem entende o tempo, de quem não se precipita, de quem consegue engolir o próprio orgulho para colher algo maior. Por isso, o bom estrategista não entra em debates desnecessários, não corrige quem está errado só para provar que sabe mais. Não faz questão de vencer discussões que não mudam nada. Ele cede se necessário. Abaixa a cabeça, finge desatenção. Tudo isso porque sabe que parecer tolo é muitas vezes a única maneira de continuar avançando sem levantar alarmes. E aqui está o detalhe mais desconfortável. Muitas pessoas brilhantes jamais terão poder real, simplesmente porque não suportam parecer menos do que são. Não suportam ser ignoradas. Não aguentam deixar passar uma oportunidade de mostrar que sabem. E essa fraqueza emocional, disfarçada de autoestima, as torna peões previsíveis num jogo onde o verdadeiro rei é sempre o mais difícil de ler, o mais contido, o mais invisível. A arte de se fazer de tolo é um ataque indireto, um golpe retardado. Você se retira de uma disputa pequena para vencer uma batalha maior. Você se faz de ingênuo para que os outros se revelem por inteiro. Você se apaga para que o outro se exponha. E quando ele se revela, quando relaxa, quando baixa a guarda, é tarde demais. Porque quem domina essa arte não luta por prestígio, luta por posição. E posição não se discute. Se ocupa, se assume. Se toma no momento exato, quando ninguém mais percebe, porque estavam todos ocupados demais tentando brilhar. Isso exige uma transformação interna. Abandonar o vício da validação. Matar o personagem do inteligente impressionante. Desapegar da imagem que você gostaria que o mundo tivesse de você. E no lugar disso, assumir a postura do jogador, invisível. Aquele que está presente, mas nunca em evidência. Aquele que está escutando, quando todos estão falando. Aquele que parece lento, mas avança com precisão. Porque é esse que, no fim, sobrevive ao barulho e vence no silêncio. No próximo passo, vamos ver o que acontece com quem não consegue abandonar o vício do brilho. Vamos expor a armadilha que aprisiona os inteligentes vaidosos, o ego que enfraquece quando a inteligência vira prisão. A inteligência, quando aliada à lucidez, transforma, mas quando se une ao ego, destrói. E não de forma visível, rápida ou dramática. Ela corrói de dentro silenciosamente. Começa com pequenos gestos, a necessidade de corrigir os outros, o impulso de ter sempre a última palavra, a impaciência com quem não entende tão rápido. Com o tempo, o que era clareza vira arrogância. O que era lógica vira desprezo. O que era poder de análise se transforma em vício de superioridade. E o que era uma mente brilhante
vira uma prisão de vaidade. É aqui que muitos dos mais capazes perdem o jogo. Não porque faltam argumentos, mas porque não sabem calar. Porque não suportam deixar uma frase errada passar sem correção. Porque não aguentam ver alguém ser elogiado por algo que eles fariam melhor. Eles se expõem, repetem, aparecem demais. E ao fazerem isso se tornam irritantes, previsíveis, isolados. O ego os transforma em professores não solicitados. Sempre explicando, sempre opinando, sempre querendo ensinar o que ninguém pediu. E nesse excesso de brilho, perdem o que torna qualquer influência eficaz. A escuta, a leitura do ambiente, a dosagem, o ritmo. O ego não suporta o anonimato. Ele precisa ser visto, precisa ser aplaudido, precisa ser admirado. E por isso, transforma inteligência em carência. Uma carência sofisticada, embalada em racionalidade, mas ainda assim uma fome emocional por reconhecimento. E essa fome cobra caro, porque ao tentar constantemente provar que são os mais preparados, os mais sábios, os mais lúcidos, essas pessoas acabam isolando os que estão ao redor. Ninguém confia em quem corrige tudo. Ninguém relaxa perto de quem sempre precisa vencer a conversa. Ninguém constrói alianças duradouras com quem faz da inteligência uma arma de dominação. Maquiavel entenderia isso com facilidade, porque ele sabia que influência não nasce da superioridade, nasce da capacidade de se adaptar ao outro sem se diminuir. Uma mente verdadeiramente estratégica sabe quando se apagar para dar espaço, sabe quando silenciar para ganhar escuta, sabe quando parecer inferior para que o outro baixe a guarda. E o ego, em sua necessidade de exibição, impede tudo isso. Ele exige palco, exige centro, exige luz, e por isso é fácil de manipular, fácil de usar contra seu dono. Porque quem precisa sempre provar seu valor é previsível. E previsibilidade, no jogo do poder, é sentença de morte. É por isso que tantas figuras brilhantes fracassam nos bastidores. São respeitadas em teoria, mas excluídas na prática. São chamadas para opinar, mas nunca para decidir. São ouvidas, mas não seguidas, porque sua inteligência se transformou em peso, algo que todos notam, mas poucos querem carregar por perto. Tornaram-se impressionantes demais para serem acessíveis. E sem perceber, se colocaram no pedestal do qual ninguém quer se aproximar. Um pedestal que, de longe, parece prestígio, mas de perto é solidão. A verdadeira inteligência, ao contrário, é leve, é estratégica. Sabe quando parecer menor, para ser maior depois. Sabe quando calar, para ouvir o que ninguém está percebendo. Sabe quando fingir ignorância, para deixar o outro revelar mais do que deveria. E tudo isso exige uma coisa que poucos têm coragem de cultivar: desapego do próprio brilho, porque o brilho que você precisa manter o tempo todo não é luz, é prisão. E a inteligência que depende de reconhecimento constante não é lucidez, é vaidade. Para vencer no jogo real da influência, é preciso matar o ego do gênio e cultivar a mente do estrategista. O gênio quer ser admirado. O estrategista quer vencer silenciosamente. O gênio quer mostrar o quanto sabe. O estrategista quer saber o que o outro ainda não percebeu. O gênio quer destaque. O estrategista quer posição. O gênio quer vencer o argumento. O estrategista quer ganhar a decisão. E entre os dois, sempre será o estrategista que sobrevive. No próximo tópico, vamos olhar para o outro lado do espelho. Não os que falham por se exibir, mas os que prosperam por se esconder. Vamos explorar a sabedoria dos disfarçados. Aqueles que parecem comuns, mas dominam tudo. Os que realmente dominam o jogo raramente parecem os mais dominantes. Não estão nas manchetes. Não estão no centro das rodas. Não são os primeiros a falar, nem os últimos a discursar. São os que passam despercebidos, mas que sabem exatamente quem está mentindo, quem está blefando,
quem está tentando manipular a sala. São aqueles que, enquanto os outros disputam atenção, medem o terreno, que enquanto os vaidosos brigam por espaço, desenham os próximos 3 movimentos. Eles não parecem uma ameaça, e é justamente por isso são os mais perigosos. Verdadeira sabedoria não se impõe. Ela infiltra, ela observa, ela calcula. Não é a inteligência que grita, é a que escuta. E esse tipo de mente é subestimada todos os dias por aqueles que confundem silêncio com ausência, humildade com fraqueza e cautela com falta de brilho. Só que, quando percebem o erro, já é tarde demais. O disfarçado já avançou. Já construiu alianças em silêncio. Já viu o jogo inteiro. Já ocupou a posição-chave que os outros estavam ocupados demais para notar. Esses disfarçados não têm a vaidade dos inteligentes inseguros. Eles não sentem urgência de provar nada. Sabem exatamente do que são capazes e, por isso, não precisam da validação de ninguém. Eles fingem não entender para ver até onde o outro vai. Fingem dúvida para deixar o ego do outro relaxar. Fingem desinteresse para agir quando ninguém estiver olhando. Eles conhecem o valor da invisibilidade e sabem que o verdadeiro poder é o que não precisa ser anunciado. Porque o poder real não se constrói com palavras, se constrói com presença controlada. Maquiavel sugeria isso com clareza. O príncipe prudente deve conhecer bem a natureza do inimigo, mas jamais permitir que o inimigo conheça a sua. Esse é o código dos disfarçados. Eles não se explicam, não se expõem, não entregam o próprio mapa, e por isso são lidos como neutros, distraídos, pouco ambiciosos. Mas é exatamente aí que está sua força. Eles deixaram que os outros acreditassem nisso, porque quem te acha fraco não se defende de você. Quem te subestima te deixa passar. E é essa liberdade silenciosa que dá ao disfarçado espaço para crescer sem atrito. Esse tipo de sabedoria exige uma postura quase contracultural. No mundo atual, que valoriza a autopromoção, presença digital, opinião constante, afirmação pública, ser disfarçado parece contraproducente. Mas é exatamente por isso que funciona, porque o barulho chama o ataque. A exibição atrai disputa. Já o que é discreto, escapa. O disfarçado entende que o prestígio que se conquista, sem alarde, é o único que não pode ser arrancado. Porque ele não depende de imagem. Ele depende de percepção estratégica, silenciosa, paciente. E essa paciência é o que separa os brilhantes dos imortais. Os brilhantes ganham atenção, mas perdem controle. Os imortais abrem mão da atenção para ganhar acesso, e com acesso moldam tudo de dentro para fora. É por isso que tanta gente no topo foi descoberta tarde demais, porque elas estavam ali o tempo todo, jogando por fora, não se metendo nas pequenas disputas, não se queimando nas brigas públicas, não caindo nas armadilhas do ego. Estavam apenas agindo sob a superfície. Essa sabedoria não se ensina facilmente porque ela exige uma transformação profunda. Matar o desejo de reconhecimento visível. Trocar a necessidade de aplauso pela liberdade de agir em silêncio. E isso não é fraqueza, é liberdade. Porque quem não depende da imagem que os outros têm de si, pode ser o que for preciso. Pode parecer tolo, pode parecer distraído, pode parecer comum. E, justamente por isso, pode ser tudo. No próximo passo, vamos encarar o reverso dessa postura. O peso de parecer demais. Vamos revelar como a admiração excessiva pode se transformar em prisão. E porque, às vezes, ser brilhante demais é o que te torna mais vulnerável. No começo, ser admirado parece um presente. Um sinal de que você está no caminho certo. Que sua mente impressiona, sua fala convence, sua presença inspira. E talvez no início isso seja verdade. Você se destaca, conquista espaço,
ganha credibilidade. Mas há um momento em que esse brilho começa a mudar de natureza. O que antes era admiração vira projeção. As pessoas começam a esperar mais de você do que você é. Esperam respostas mais rápidas, posturas mais coerentes, desempenhos mais perfeitos. Agora você não pode errar, não pode hesitar, não pode cair, porque você se tornou um símbolo, e símbolos não têm permissão para falhar. E é aqui que o peso da admiração começa a esmagar, não só pelas expectativas externas, mas pelas armadilhas internas. Você começa a acreditar na própria imagem, começa a ajustar cada movimento para manter o padrão. Começa a temer parecer confuso, parecer fraco, parecer menos do que os outros pensam que você é. E nesse esforço para manter a aura, você deixa de ser livre. Já não pode recuar para observar. Já não pode se calar para escutar. Já não pode agir devagar. Você está preso. Preso ao papel que criaram e que você reforçou. Maquiavel, se vivo hoje, talvez dissesse que essa é a forma mais sutil de perda de poder. Quando você passa a depender da sua própria imagem. O príncipe que precisa parecer sábio o tempo todo se torna prisioneiro da opinião dos outros. E isso o torna frágil, vulnerável, alvo. Porque quanto mais visível for sua inteligência, mais facilmente ela será desafiada, invejada e sabotada. O brilho constante cria sombra, e na sombra crescem os que querem derrubá-lo. A inteligência visível é um chamado à competição. Pessoas comuns não se incomodam com o medíocre, se incomodam com quem as faz se sentir inferiores. E quanto mais brilhante você parecer, mais resistência você vai encontrar. Porque você não desperta apenas respeito, desperta ameaça, insegurança, comparação. E ninguém quer sentir isso por muito tempo. Por isso, ao invés de alianças, você começa a gerar muros, isolamento, distância. Os mesmos que aplaudiram o seu raciocínio agora esperam o seu deslize. Não por maldade pura, mas porque a sua luz expõe aquilo que eles tentam esconder, as próprias limitações. Por isso, os estrategistas mais perigosos da história jamais se apresentaram como os mais brilhantes. Eles deixavam que os outros brilhassem, davam palco, davam holofote, alimentavam o ego alheio e por trás da cortina moviam as peças com calma, sem pressa, sem alarde. Sabiam que parecer genial demais atrai não só admiração, mas inveja, e que a inveja, mesmo disfarçada de respeito, sempre procura um jeito de sabotar. Porque quem é admirado demais, cedo ou tarde, vira fardo. Ninguém quer se sentir pequeno por muito tempo. O admirado se torna incômodo, e o incômodo com o tempo vira rejeição. É por isso que tantos gênios caem de forma espetacular, porque construíram sua ascensão sobre a imagem da perfeição e não sobre o controle estratégico do ambiente. Foram alimentando a expectativa do outro até que ela se tornasse impossível de sustentar. E então, qualquer erro, por menor que seja, vira decepção. E a decepção vira julgamento. E o julgamento vira queda. Tudo porque, em algum momento, se acreditou que ser brilhante o tempo todo era sinônimo de poder, quando na verdade é a forma mais fácil de se tornar um alvo visível. A liberdade real não está em ser admirado, está em não depender da admiração. Está em ser capaz de recuar sem culpa, de errar sem drama, de parecer comum sem perder o eixo. Está em conseguir transitar entre o centro e a borda com a mesma segurança. Porque quem só sabe habitar o brilho entra em crise quando é deixado no escuro. Já o que sabe fluir nas sombras, avança quando ninguém espera. No próximo passo, vamos decodificar essa habilidade com precisão. Como parecer menos de propósito
sem se diminuir. Vamos entrar na técnica, na estratégia, na arte de disfarçar, não por medo, mas por inteligência. Parecer menos não é recuo, não é desistência, não é autossabotagem, é método, é escolha, é inteligência, aplicada ao jogo invisível do poder. Quando você domina essa arte, está deixando claro, não para o mundo, mas para si mesmo, que não precisa provar o tempo todo o que é para se tornar quem deseja ser. Porque a verdadeira força não está em parecer maior, está em controlar o quanto de você os outros conseguem ver. E isso, no mundo real, é o que define quem sobrevive e quem vira alvo. A arte de parecer menos começa pela linguagem. A forma como você responde, como escuta, como se posiciona. Quem domina, essa arte não é apático, é calculado. Não rebate tudo, não corrige todo mundo, não levanta bandeiras em toda discussão. Ele escolhe onde estar, quando falar, o que calar e, principalmente, escolhe o que deixar passar. Porque sabe que, muitas vezes, o outro entrega mais quando acredita que está em vantagem. Deixa escapar planos, medos, fraquezas. O segredo está em deixá-lo confortável. E para isso, às vezes, você vai precisar errar de propósito, fazer uma pergunta óbvia, fingir surpresa, criar uma falsa sensação de superioridade no outro. Porque quanto mais o outro se sente no controle, mais você realmente está. Maquiavel entendia que o jogo do poder exige máscaras, não por covardia, mas por precisão. Porque o que você mostra define como os outros reagem. E se você sempre parecer o mais preparado, o mais astuto, o mais inatingível, estará constantemente despertando competição. Agora, se parecer moderado, limitado, até confuso, cria espaço. As pessoas te contam mais, te observam menos, te desafiam com menos intensidade. E quando você age com eficácia, a surpresa amplia o impacto. Porque ninguém esperava. E tudo que surpreende, desequilibra. Parecer menos é sobre movimento invisível. É saber sair da disputa sem sair do jogo. É deixar que os outros se queimem com a própria pressa. É observar, absorver e agir só quando o campo estiver vulnerável. Essa é a essência da estratégia. Avançar no tempo certo. E só quem não está viciado em atenção tem a frieza para esperar. Só quem já matou o próprio ego suporta a arte de não ser aplaudido agora, para conquistar posição sólida depois. E sim, exige disciplina. Porque o impulso de parecer mais é forte. É emocional, é quase instintivo. Mas o estrategista entendeu que vencer não é sobre ser ovacionado, é sobre ser inevitável. Quem é ovacionado cedo demais, corre o risco de queimar cedo demais. Já quem se constrói sem pressa, quem aparece apenas o suficiente, quem parece comum o bastante para não incomodar, esse fica. Esse cresce em silêncio. Esse molda os bastidores até que, quando o espaço estiver pronto, não haja mais concorrência visível. Esse tipo de presença é quase invisível, mas absolutamente real. Não grita, não provoca, não se exibe, apenas age com cálculo, com paciência, com uma clareza que os outros confundem com lentidão. O disfarce é tão convincente que quando ele vence, parece mágica, mas não é mágica, é contenção, é repetição silenciosa de uma escolha. Prefiro ser eficaz a ser impressionante. Prefiro parecer menos para conquistar mais. Prefiro que os outros me ignorem, para que nunca me vejam chegando. E isso não é fraqueza, é domínio. Porque só domina o jogo quem domina a si mesmo. E só domina a si mesmo quem é capaz de abrir mão do vício mais perigoso do nosso tempo. O de precisar ser visto, admirado, seguido, aplaudido. Enquanto a maioria luta por imagem, o estrategista trabalha por impacto. Enquanto os outros tentam parecer especiais, ele foca em ser decisivo. Porque no fim, é isso que conta. Não o que dizem de você,
mas o que acontece quando você se move, e é com isso que preparamos o terreno para o último ponto. Depois de desconstruir o brilho, o ego, o desejo de parecer, precisamos entender como se move quem já não precisa de máscara, quem não tem mais nada a provar, quem opera em silêncio total e por isso se torna inatingível. No próximo tópico, revelamos o estágio final, a inteligência silenciosa, o novo tipo de poder. Há um ponto em que a inteligência deixa de ser performance, deixa de ser tática, deixa até de ser escolha. Ela se torna estado, presença. Um tipo de autoridade que não precisa ser imposta, porque simplesmente é sentida. Esse é o ponto em que o estrategista não precisa mais fingir, ser menos, nem se esconder, porque ele já aprendeu a ser invisível mesmo estando no centro. Ele já não reage, não disputa, não se afeta, ele apenas observa e move, sem pressa, sem ruído, sem sinal. E cada movimento tem peso, porque agora o que ele diz é apenas uma extensão do que ele já construiu no silêncio. Essa é a inteligência silenciosa. Um poder que não precisa de palco, não precisa de validação, não precisa vencer discussões, porque já venceu o jogo dentro de si. Não há ansiedade por aparecer, não há pressa por conquistar, não há esforço para impressionar. Há apenas um foco: agir no momento certo com a intensidade certa para causar o impacto necessário e nada mais. Cada palavra que sai da boca de alguém assim parece inevitável, porque ela não tenta convencer. Ela apenas revela o que já estava ali, mas ninguém via. A inteligência silenciosa não se confunde com timidez, nem com passividade. Ela é feita de presença plena, leitura afiada e domínio interno. Ela enxerga o que está sendo dito e o que está sendo escondido. Ela sente o que a maioria só percebe depois que já é tarde. Ela não precisa se proteger, porque não tem mais nada a perder com a imagem. Ela já entendeu que a influência real não vem de se mostrar forte, mas de se tornar indispensável. E quem é indispensável nunca precisa gritar. Os que operam nessa camada do jogo são difíceis de mapear, porque não seguem o roteiro, não buscam aprovação, não respondem à provocação. Eles podem parecer comuns, mas a forma como escutam, como se movimentam, como sustentam o silêncio, entrega que ali dentro tem algo que não pode ser manipulado. Eles não precisam vencer. Eles sabem que mais cedo ou mais tarde, os impacientes se expõem. Os barulhentos se perdem. Os vaidosos se queimam. E quando isso acontece, são os silenciosos que ainda estão de pé. Maquiavel, se vivesse hoje, provavelmente chamaria isso de a virtude levada ao extremo. A capacidade de agir sem precisar parecer. A frieza de proteger sua posição, sem jamais precisar se explicar. O domínio de influenciar decisões sem precisar estar presente na sala. Essa é a autoridade que não se discute, porque foi construída não com palavras, mas com silêncio estratégico, constância invisível e coragem de abrir mão de tudo aquilo que parecia indispensável. Status, protagonismo, aplauso. E o mais fascinante, essas pessoas não se acham superiores, porque não estão presas à comparação. Elas não jogam para parecer melhores que os outros. Jogam para que as coisas certas aconteçam, e não importa quem leva o crédito. Por isso são letais, porque ninguém se protege do que não sente como ameaça, e ninguém tenta derrubar quem não está brigando por posição. Mas, quando o cenário muda, quando as máscaras caem, quando os jogos colapsam, são elas que restam, porque nunca estiveram em guerra. Estavam apenas esperando o momento certo para ocupar. Essa inteligência é o novo poder. Num mundo saturado de exposição, ela é escassa. Num mundo viciado em parecer, ela é revolucionária,
Num tempo em que todos querem provar, justificar, mostrar, ela se torna raridade. E tudo que é raro move o mundo.